Boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião, a sexta reunião de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, dos prontos-socorros. Sempre como pauta, averiguar os serviços prestados dos setores de pronto-socorros do Hospital Escola, Hospital de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, agora, então, compreendendo os anos aí de 2015, 2016, 2017 e 2018. Hoje teremos como convidado o senhor Regis, que aqui representa, juntamente com a senhora Adriana, a Superintendência Regional de Saúde. Gostaria aqui de agradecer ao vereador Renato, que é relator dessa comissão, o vereador Vladimir, que é membro dessa comissão, o vereador Kleber, que também é membro dessa comissão, o vereador Zambrana, que é membro, e o vereador Wilson, que é suplente dessa comissão. Agradecer a presença do senhor Márcio, que aqui representa o setor jurídico, e o senhor Wellington, que aqui representa o departamento legislativo. E uma boa tarde, desde então, a todos aqueles que nos acompanham. O senhor Wellington tem ata para ser lida? Então, a leitura de ata da reunião anterior. Comissão Parlamentar de Inquérito. Ata da 5ª reunião extraordinária. Aos 3 dias do mês de março de 2019, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os vereadores Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes, Kleber Davi, José Vladimir dos Santos, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Wilson Batista, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instituída para averiguar o serviço prestado no setor de pronto-socorro do Hospital Escola de Itajubá, Hospital de Clínicas de Itajubá e da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, nos anos de 2017 e 2018. O assessor jurídico Márcio Ferrini Carneiro Júnior e a técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessoraram a reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados: Nilo César do Vale Baraco, secretário municipal de saúde, coordenadora do Departamento de Regulação Paula Gonçalves Ribeiro, coordenadora do Departamento de Regulação, coordenador do Departamento de Regulação, Dr. Luiz Marcos Ribeiro. O presidente, então, passou a palavra aos convidados e o senhor Nilo Baraco informou aos membros da comissão acerca dos documentos que foram solicitados para a realização dos trabalhos, os quais foram encaminhados as prestações de contas das duas instituições e outros documentos diversos dos referidos convênios. Após as explanações, houve questionamento dos vereadores. Os convidados aclararam as dúvidas surgidas. Dando continuidade à reunião, o vereador Ricardo Zambrana propõe que a comissão solicite cópia de documentos que comprovem o atendimento presencial de alguns especialistas. A comissão acatou o pedido. Em seguida, o presidente relatou que para a próxima reunião, dia 10 de abril, às 13 horas, foi convidado o senhor Regis, representante da Secretaria Regional de Pouso Alegre. Descreveu ainda o ofício número 52 de 2019, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Kleber Davi, Jorge Andrade, Marcelo Kraus Rezende, Mônica Cristina Vieira Chaves e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, solicitando aos vereadores Renato Moraes, Kenner Maia e Vladimir dos Santos que mantenham o período e o objeto de averiguação indicados. Em seguida, o presidente realizou a leitura do pedido de ampliação da investigação feito pelo vereador Renato Moraes, relator desta comissão parlamentar de inquérito. Com respaldo jurídico, o presidente colocou em discussão e votação o pedido de ampliação da investigação, o qual foi aprovado pelos vereadores Kenner Maia, Renato Moraes e Vladimir dos Santos. Foram contrários a esta ampliação na investigação os vereadores Kleber Davi e Ricardo Zambrana. Se absteve do voto o vereador Wilson Paiva, devido ser suplente dessa comissão. Em seguida, o presidente passou a palavra para as considerações finais. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a declarar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de março de 2019.
vereadores, alguma observação? Ok. Então, com 5 votos favoráveis, então, 4 votos favoráveis com a ausência do vereador Vladimir, a ata está aprovada. Então, dando início aqui à reunião de hoje, tá? Novamente, queria aqui agradecer a presença do senhor Regis, a senhora Adriana, e desde então já gostaria de passar a palavra a vocês para que explanassem, né, sobre a Superintendência de Saúde, o trabalho que ela realiza, mediante aí os prontos-socorros. Só apertar o botão do meio, fazer um favor? Isso. Boa tarde a todos. Para nós é uma grande satisfação, né, estar aqui hoje aqui na Câmara dos Vereadores e alguns de vocês já conheço. Eu já estou na área de saúde vou fazer 35 anos, né, que estou na Secretaria de Estado da Saúde. Já passei por várias áreas lá, né, mais da vigilância saúde. Agora estou respondendo como superintendente regional de saúde. E hoje está comigo aqui a Adriana, que é a nossa coordenadora. Eu assumi agora faz 2 meses, mais ou menos. Eu assumi lá a superintendência, mas já venho já venho militando na área de saúde já faz um bom tempo. O Regional de Saúde, lá a gente trabalha com 53 municípios, né? Quase toda a região do sul de Minas, dá mais ou menos 1 milhão de habitantes, 53 cidades, Itajubá, Porto de Itajubá, Poços de Caldas, Pouso Alegre, são as 3 cidades polos, na qual são as cidades assim que têm os hospitais de maiores complexidade, né? A gente trabalha, e nós temos também alguns hospitais de média complexidade, são das cidades de médio porte, né? Nós temos umas reuniões que acontece uma vez por mês, que são as reuniões de CIR, que é a Comissão de Intergestores Bipartite Regional, que é onde, em Itajubá, todo mês a gente vem para cá, tem uma reunião com todos os secretários de saúde da micro-região, inclusive daqui de Itajubá, são 15 municípios, e aqui a gente discute a saúde pública da micro-região sempre. A gente sempre tem uma visão aqui de discutir a micro-região. Em Itajubá e Pouso Alegre a gente tem também a micro de lá, e em Poços de Caldas a gente tem. Então, uma vez por mês nós estamos presentes aqui para discussão. E dentro dessas reuniões, quando é pactuações de média complexidade, discutir a atenção primária, que é muito importante a gente discutir nas comissões, a gente discute sempre na CIR, faz pactuação. O que o município vai trazer aqui para os hospitais, o que não vai, é aquilo que mais interessa aqui para vocês, né? Então, a gente sempre discute essas questões aqui. O município de Pedralva está alocando aqui, o município de Piranguinho está alocando aqui, tal, eles compram o serviço. Quando é de alta complexidade, a gente discute na CIRA, que envolve as 4 regionais daqui do sul de Minas, que é Passos, Varginha, Alfenas e Pouso Alegre. Aí dá 153 cidades, se não me engano, dá quase 3 milhões de habitantes. Aí lá discute-se altas complexidades, questões de oncologia, que atende não só a regional de Pouso Alegre, mas sim a que extrapola a regional, né? E essas pactuações que são realizadas. Aqui nós temos, a partir de um período aí, os municípios nossos começaram a prenar. O que é começar a prenar? Eles começaram, eles mesmos, gerenciar o recurso financeiro. Isso deu início com Poços de Caldas, depois Pouso Alegre, depois Itajubá, onde os municípios que são maiores têm uma estrutura melhor de recurso humano, onde pode fazer um controle e avaliação, uma regulação, se estrutura para fazer a sua administração. Então, por exemplo, antes o Estado regulava toda a questão de recurso financeiro, recurso de comprar serviço, a gente comprava serviço daqui, comprava daquele outro estabelecimento. Então, a partir do município, ele assume a prena, o município ele passa a ter todo o controle sobre o recurso. Ele que compra o serviço, ele que faz todo o trabalho que antes fazia o Estado. Então, basicamente, é isso, né, que
hoje a gente tem aqui, então aqui, a partir de 2015, a gente já conhece, porque a gente já está há longo tempo, foi na época do Ricardo, foi em 2015, Ricardo, em setembro de 2015, houve a prenagem daqui. Pouso Alegre já foi um ano antes, né? Eu acho que um ano antes que prenou. Poços de Caldas já faz muito tempo que está na prena, né? Então, aí o município passou a gerenciar essa questão. A atuação. Uma coisa que você... porque a gente sempre coloca aqui, pessoal, é o seguinte, a gente está à vontade, a regional está lá, nós assumimos a superintendência lá. É importante, nós sabemos que existe uma questão aí de recurso financeiro, que está uma dificuldade de repasse aí. A gente está tentando, o governo está tentando ver como que vai fazer esses repasses, para atualizar esses repasses aí. É uma questão, mas a gente entende essa questão. A gente está verificando como que a gente faz essa parte. Ok, então já abrindo espaço para as discussões, os vereadores farão perguntas aos senhores. Tá? O vereador Kleber. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os membros aqui da CPI. Boa tarde. Quero agradecer a presença do senhor Regis, a senhora Adriana aqui, ter vindo aqui em Itajubá, nos auxiliar nesse trabalho meio árduo, né? Mas agradecemos a presença de vocês. Senhor Regis, uma das preocupações que eu tenho tido desde a primeira oitiva que nós tivemos aqui com o hospital é que a grande reclamação que nós temos em Itajubá é de que essas cidades da microrregião vêm com uma van na porta do hospital, descarrega um monte de gente, isso sobrecarrega a demanda e aí o serviço começa a ser questionado, né? E é o grande problema que nós temos hoje nos prontos-socorros, o que também sugeriu a criação dessa CPI em função das reclamações, das dificuldades. E sempre o argumento é esse, mas a cidade vizinha manda gente, mas não manda dinheiro, manda gente, mas não manda dinheiro. Isso virou uma conversa, uma defesa de todo mundo. Eu gostaria de saber do senhor se há alguma compensação financeira para o hospital ou a Santa Casa, ou os dois, com relação ao atendimento dessas pessoas que chegam de cidades vizinhas e são atendidas no nosso pronto-socorro. Até foi bom tocar nesse assunto, Kleber. Eu vou falar uma parte, depois a Adriana completa essa questão da PPI, né? É super importante a questão que a gente sempre fala, eu sou sanitarista, né? A Adriana também, então quem trabalha com a parte sanitarista de saúde pública, a gente sabe a importância que é atender a trabalhar com a atenção primária. O que acontece hoje? A gente precisa preocupar mais, que a gente estou fazendo uma situação, assim, uma contextualização aqui para chegar na resposta disso aí. Então, a questão que a gente pede para trabalhar, a tantos municípios aí, é a atenção primária. O que é? Hoje em dia, a atenção primária bem montada, ela fazendo todas as atividades dela, ela realiza 90% a 92% das demandas de um município. Por isso que não tem tanta necessidade de ter hospital. Regional nossa de saúde, nós temos 3 cidades grandes, polos, nós poderíamos viver plenamente com 6 hospitais de média complexidade, para evitar o quê? A alta complexidade chega, para evitar que a baixa complexidade chegue nos grandes hospitais que atendem a alta complexidade. Então, a atenção primária ela bem montada, ela resolve 90% a 92% da demanda do município. E fica ali 8%, que são consultas especializadas, são cirurgias, alta complexidade, são os 8%. Isso que o hospital vive bem, cidades pequenas vivem sem bem bastante hospital. Mas o que acontece? Acontece tanto em hospitais de médio porte quanto de hospitais de grande porte, que 90% dos atendimentos que são no pronto atendimento, no pronto-socorro, são azul ou verde. Isso é, aquelas questões que poderiam ser resolvidas dentro da atenção primária. Isso diminuiria e muito. Por isso que nós estávamos conversando, isso não é só de Itajubá, não. Itajubá, a gente por exemplo, essas questões, alguma questão, assim, a gente não tem dados aqui, porque quando prenou aqui, 2 hospitais aqui, deve ter muito bem, por exemplo, dos 100, vamos supor, dos 1.000 atendimentos que é feito ou na Santa Casa ou no AIZ. A desses 1.000, são quantos?
800 daqui de Itajubá, 200 ou 500, eu não sei, eu não tenho esses dados, né? Mas, geralmente, o que vem para cá, que sai desses municípios menores, são coisas que deveriam ser resolvidas dentro da atenção primária. Então, essa é uma grande questão nossa mesmo. Por isso que, às vezes, chega uma pessoa com amidalite, às vezes, chega aqui no hospital, que fica 3, 4, 5 horas ali para ser atendido. Por quê? Dentro do protocolo de Manchester, não é tão urgente, grave, de fazer aquela questão. Então, a atenção primária é o que a gente trabalha com o pessoal. Isso acontece, por exemplo, Brasópolis acontece isso. Brasópolis, lá, o pronto atendimento lá, eu falo assim, todos eles lá é azul e verde. Então, coisas que poderia resolver. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a resolutividade da atenção primária. Uma cidade como Brasópolis, que tem 100% de atenção primária, não é para mandar para cá coisa azul e verde. Então, essa questão a gente está discutindo na CIR. A última reunião de CIR aqui, a gente questionou muito isso, porque tem prefeitos de cidades pequenas que estão querendo, às vezes, falar assim, nossa, Rez, eu não sei se eu mantenho o pronto atendimento ou se eu corto 2 estratégias de saúde da família, que meu teto está passando ali. Eu falo, prefeito, se você tirar a atenção primária, não vai ter dinheiro para bancar medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes, porque a gente tem que fazer a promoção à saúde, a gente tem que trabalhar essa parte, a gente tem que fazer a questão aí por isso que eu faço, se a gente precisa do apoio de todos na questão da resolutividade. Eu falei isso, é um desafio muito grande. Eu fiz a abertura da Conferência de Saúde de Pouso Alegre, que foi no sábado. Eu falei muito sobre isso. Falei assim, a importância que é termos resolutividade na atenção primária. E a gente aproveitar o conselho, ainda falei, já que estava montando o Conselho Municipal de Saúde, nós falamos o seguinte, olha, conselho, a gente precisa do seu apoio, por quê? Para a gente acertar o fluxo. O pessoal passa na frente da estratégia de saúde da família e vai para o hospital. Então, essa é a questão. A gente precisa criar esse vínculo. Nós precisamos criar esse vínculo da atenção primária com a população, para a gente evitar essa questão de carros vir para cá e despejar ali, igual o nobre vereador falou. Aí falou assim, acontece isso porque a gente precisa fortalecer. Estou fazendo uma contextualização porque isso não é só de Itajubá, não é só de Pouso Alegre, é de Minas inteiro, e a gente tem que trabalhar essa questão. A última reunião de CIR, a gente bateu muito firme em relação a essa questão. Né? A gente está discutindo essa questão da gente fazer promoção à saúde, por isso que a gente fala, a gente que é sanitarista, a gente foca muito a questão da atenção primária, por causa, para a gente tentar evitar, não vai ter dinheiro mais para a máquina de hemodiálise, não vai ter, a gente monta 40 máquinas, depois a gente tem que começar a trabalhar com transplante, trabalhar com promoção à saúde. Hoje nós estamos fazendo um evento lá, que eu vou ver se eu consigo fazer o encerramento, que é amanhã em Itajubá vai estar lá participando, a gente dividiu a regional em 2, que são muitas cidades, nós estamos lá com a questão de alimentação saudável na escola. É uma questão importantíssima essa questão da alimentação saudável na escola, nas cantinas. Tem uma lei falando que tem que ter, porque sabe o que está acontecendo? Nós estamos com 35% das nossas crianças de 5 a 9 anos com sobrepeso, 15% de 5 a 9 anos obesas, e uma criança obesa, 80% de chance de virar um idoso obeso, um adulto obeso. E a obesidade, ela tem 26 doenças relacionadas a ela, entre elas a hipertensão, a diabetes. Então, o que acontece? Nós vamos correr o risco, de a gente não trabalhar a promoção à saúde, de ter a primeira geração na humanidade, onde as crianças, os filhos, vão adoecer e morrer antes dos pais, que é uma coisa uma questão assim antinatural, que dá uma dor para quem é pai, aí sofre demais com essa questão. Então, é uma questão que a gente tem muito disso. Então, vereador, só para voltar, essa contextualização é importante, para entender o seguinte, nós temos que trabalhar a atenção primária com os municípios, trabalhar a atenção primária com o município de Itajubá, tentar diminuir ali, a fila ali, do prontos atendimentos de azul e verde, para isso ser atendido na atenção primária.
Quanto à questão da pactuação, Adriana, ela fala a questão daí da PPI, dessa questão de recurso financeiro, tá bom? Todos os municípios, eles têm uma que a gente chama de PPI, Pactuação Pactuada Integrada. Eles têm um recurso que é alocado no município de referência dele. Todos os municípios têm, que integra aí o MAC, né, o que a gente chama de teto MAC dos municípios. Então, quando colocar o município não tem um repasse, tem um repasse alocado via PPI, né? E o recurso, por exemplo, restou Brasópolis. Brasópolis pega uma parte do recurso dele da PPI e aloca no município de atendimento Itajubá. Então, esses municípios, todos os municípios da região têm PPI alocada em Itajubá para algum tipo de atendimento. Pode ser o atendimento de urgência, pode ser um atendimento eletivo, mas todos têm referência Itajubá via PPI, que é o recurso que paga o procedimento. Então, Adriana, quando se diz que os municípios não colaboram com o pronto-socorro, não é uma verdade. Eles colaboram com esse recurso Eles do têm plano o de recurso da pactuação. PPI alocado no município de atendimento. Isso é uma desmistificação, né? Porque até hoje a gente falava muito disso. Mas ninguém ajuda, só traz doente para cá, então não é uma realidade. Pode ser insuficiente, mas traz. Recurso. Você falar para mim, ele cobre todo a despesa do serviço, aí a gente tem que fazer análise É outra financeira discussão. para ver. É outra discussão. Mas o recurso contribui, né? existe. Porque eu mesmo já fui atrás de prefeito e falei, vocês precisam ajudar Itajubá. Mas aí depois, no decorrer, né, desse trabalho da CPI, eu fui percebendo que existe sim. Além do subsídio através do convênio do município, existe esse PPI que os municípios menores também contribui financeiramente e manda também a demanda de doentes. Foi bom esclarecer isso. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer, Regis, é bem pontual. O fechamento do pronto-socorro da Santa Casa, como que você vê isso em termos de logística, em termos de atendimento, ou você não tem como opinar sobre isso? Bem, essa questão, porque o município, desde 2015, ele já está comprando o serviço, ele que está fazendo essa questão. Eu não inteirei assim, porque o que a gente ficou sabendo é que às vezes sai na mídia alguma questão que fechou, né? A gente não entrou muito no aspecto assim de... Agora, no nosso entendimento é o seguinte, qualquer fechamento de qualquer estabelecimento realmente não é bom, né? Agora, a gente tem que verificar muito, que eu acho que é importante, essa questão de escala e escopo. É o que a gente sempre fala em todas as pactuações, de CIR e CIRA. O que é a questão de escala e escopo? É o seguinte, há uns 10 anos atrás, aí, será que faz 10? O Calais lá, que tem da Corpus descendo ali, 10, 15 anos, acho que o Calais ainda estava vivo, que era de Santa. Ele tinha tomografia. Aí ele falou assim, encontrei com ele na rua, ele falou assim, Regis, precisa mandar paciente para mim de tomografia. Falei assim, doutor, aonde que eu vou arrumar paciente para mandar para você? Aí eu falei assim, é uma tomo para cada 200 mil habitantes. Aqui na regional de Pouso Alegre, aqui no município de Pouso Alegre, nós temos 4, a população aqui é 100 e poucos mil habitantes. A regional de saúde nossa, quantos tomografia que tem aqui, os pacientes vão pulverizando. Então, essa questão existe, é muito disso. Eu participei muito de Itajubá, de muitas coisas aqui em Itajubá, porque eu participei de Itajubá, quando eu entrei aqui, eu era supervisor de postinho de saúde, que saía de Pouso Alegre aqui, pegava aqueles médicos antigos, eu ia muito na policlínica do lado do Mercadão ali, tinha uma policlínica, a gente, na época, não era descentralizado, foi antes do Sistema Único de Saúde, eu vinha para cá, a gente comprava até papel higiênico, comprava tudo, porque era o Estado que tinha, do lado tinha um postinho do município, do lado do postinho do Estado. Um não conversava com o outro. Aí o Sistema Único de Saúde veio trazer, é único, é um gestor só. Então, aí a questão que a gente coloca, quando a gente coloca isso, de escala, escopo, é para a gente ver isso. Eu falo o seguinte, tem gente que está querendo, montando, porque na CIRA lá é uma briga de cachorro grande, que eu falo assim, porque todas as cidades, Varginha, Passo, não sei o que, todo mundo quer ter uma oncologia, um exemplo, que seria isso. Todo mundo quer ter um serviço. Aí o que acontece? Não dá certo. O papai, ele, quando ficou doente há
15, 20 anos atrás, o pessoal brigando comigo para ter cardiologia no Samuel Urbano, que era a primeira, fazia 3 anos a gente falava assim, olha, a gente não tem jeito de liberar aqui enquanto vocês não tiverem aquelas condições técnicas. O papai saiu daqui, foi fazer lá em Belo Horizonte cirurgia cardíaca, era muito mais prático ter ali mesmo. Mas se não tem segurança de ter todos, para dar segurança para o paciente, a gente não tem jeito de liberar. É claro que a gente quer ali. Na época, a gente discutia muito questão de vigilância sanitária, mas a gente estava discutindo hoje, a gente tem muita gente montando serviço, e se pulverizar o recurso, todos vão morrer. Um recebe, para você manter um serviço, vamos supor, fica em 1 milhão. Aí tem 3 serviços, 300 mil não dá para você manter, se tiver um serviço só. Então, a gente tem que começar a discutir escala e escopo por causa disso. O que é melhor? Aqui, uma época, eu tive aqui uns... Eu sempre estou citando aqui, porque eu participei muito, o Zambrana sabe da minha história de saúde pública. Aí, a questão que eu vim aqui, eu lembro que a gente começou a discutir da Santa Casa e o AIZ, de um complementar o serviço do outro, um não concorrer com o outro. Isso que era o mais importante da época. Não adianta, igual, por exemplo, Varginha e Pouso Alegre, fica um montando altas complexidades, onde cabe uma só. Então, a gente tem que começar a discutir isso, e isso quem tem que discutir é o município que está em pleno. Então, ele mesmo tem que, dentro dele, aqui da organização, e discutir o que é melhor para cá. Na realidade, é o que é. Eu falo sempre isso, não é só para o hospital daqui, não, de Itajubá, isso a gente vale para todos os hospitais. A gente fala assim, qual que é a função de vocês mesmos? O que é que vocês... a Santa Casa é tradicionalíssima aqui em Itajubá, em parte. Todo mundo fala assim, nascer criança na Santa Casa. Era muito tradicional isso. Então, essa questão que a gente fala é a seguinte, qual que é a questão mesmo assim de um complementar o outro? Aqui é o seguinte, nós temos em Itajubá, nós temos uma população aqui da micro de 200 mil habitantes. Então, o que tem que montar aqui em Itajubá tem que ser para atender 200 mil. Se para montar 1 milhão de habitantes, 2 milhões, vai pulverizar o recurso e não vai dar, porque os recursos são finitos e poucos, e as demandas são infinitas. Isso nós temos aqui. Então, é muito importante essa questão mesmo da gente discutir escala e escopo. É discutir o que é. Eu acho muito mais importante de vocês assim começarem a sair uma questão assim, o que é importante? É importante discutir qual que é a função de um e qual que é a função de outra, um complementar o serviço do outro, não ser concorrente com o outro. Isso é importante. Isso, no nosso ver, assim, porque a gente não eu acho que a gestão é municipal, as questões todas, eu acho que a gente tem que passar a ser discutido essa questão. Por isso que a gente fala o seguinte, a gente coloca o seguinte, tem necessidades, por exemplo, tem hospitais pequenos, cidade vizinha pequena. Você vai falar assim, Regis, precisa fechar? Precisa. Por quê? Come uma IH lá e tira o serviço, e tira um dinheiro que poderia estar aqui. Interna lá, não dá conta, transfere para cá, gasta um dinheiro lá, outro dinheiro aqui. Então, a gente, politicamente, não é bom fechar, por exemplo, hospitais pequenos porte, né? Mas, por exemplo, aquilo que a gente falou, acho que tem hospitais pequeno porte aí que faz parto das 8 da manhã às 5 da tarde. Chegou alguém da roça à noite, tem que vir para cá, e sobrecarrega. Então, a questão é essa. Vereadores, querem fazer pergunta? Vereador Renato. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, amigos vereadores, doutor Márcio, que nos auxilia aqui, amigos vereadores dessa comissão. Quero dar boas-vindas aqui ao superintendente, o senhor Regis, e a Adriana também, coordenadora, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por colaborarem conosco aqui nos trabalhos dessa CPI. Eu queria fazer 2 perguntas, também para um entendimento do público que nos assiste, porque muitos acompanham os trabalhos dessa CPI pela internet, e para que fique claro, né, o funcionamento da gestão da saúde aqui no município e o trabalho da superintendência regional aqui. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: como é que era a relação, a interferência, a participação da Superintendência Regional de Saúde no município de Itajubá
antes da implantação da gestão plena e como é que ficou essa relação da superintendência regional, né, essa interferência, essa participação da superintendência regional após a implantação da gestão plena. Então, eu quero saber como é que era antes e o que mudou depois que o município se tornou gestão plena. Até para um entendimento também do público que nos assiste. Renato, eu vou falar alguma coisa, depois complementa numa outra parte mais técnica, né, que é mais da área dela. Mas antes do município estar na plena, quem gerenciava essas questões, comprava o serviço, o contrato do hospital era com o Estado. A Regional de Saúde, através das reuniões de CIR, né, que é a Câmara Técnica reunia todos os secretários de saúde, a gente discutia aí as pactuações. Então, o município de Pedralva falava assim, eu estou precisando comprar um serviço de uma consulta especializada em tal. Aí eu não tenho aqui neuro. Aí Itajubá, eu tenho neuro aqui. Aí, então, nós mediávamos, a gente repassava, não é o dinheiro, a gente trabalhava só com metafísica, né? PPI. Então, nós passávamos aqui, comprando tanto serviço. Então, era desse jeito. Atualmente, o que a gente faz? Nessas reuniões, a gente media também. Nós somos mais mediadores, né? Através, assim, dessas reuniões, a gente faz mais mediação, isso é, a gente chega, o município liga para a gente, fala assim, Regis, eu estou com dificuldade disso, de uma cirurgia, eu estou precisando, tem PPI em Itajubá? Tem. Então, vamos ver. Aí a gente entra numa mediação e, geralmente, o que é muito discutido são nessas câmaras técnicas, que uma vez por mês acontece aqui em Itajubá. Aqui em Itajubá que se realiza, os 15 secretários da micro se reúnem aqui mensalmente, onde é discutido essas questões. Abriu a pactuação, tem um período que abre a pactuação. A Paraisópolis não está conseguindo atender ali, o Hospital de Paraisópolis não está conseguindo atender ali o município de Sapucaí e Mirim. Então eu vou tirar daqui, porque eu não estou conseguindo fazer parto em Paraisópolis. Então eu tenho que comprar onde? Comprar e aqui no AIZ. Aqui a Santa Casa, o AIZ, o exemplo, né? Isso é um exemplo. Não está. Aonde que posso? Às vezes foge da micro. Vamos mandar, então, comprar em Sapucaí Mirim, ou Paraisópolis, comprar em Santa Rita de Sapucaí, que tem um hospital. Então, são essas as pactuações que são feitas aí. Então, antes era assim, só que agora, a pactuação, o município ele tem que aceitar. Então, por exemplo, ele está na plena e fala assim, olha, eu não posso aceitar isso que eu não tenho. Vamos supor, o município de Itajubá. Eu não tenho aqui um neuropediatra, eu não posso oferecer isso para você. Aí eu falo assim, então nós vamos comprar onde? Pouso Alegre tem? Belo Horizonte. Tem coisas que a gente compra em Belo Horizonte. O que aconteceu essa semana mesmo? O oftalmo oncológico. Essa semana aconteceu de Poços de Caldas. Eu falei assim, que dificuldade que foi para a gente, porque está lá em Belo Horizonte, a gente não tem aqui um oftalmo oncológico. A pessoa estava para perder o olho, estava para pular o olho assim do rosto da pessoa. A gente foi tentando, está lá em Belo Horizonte, porque não tem na região. Então, é mais ou menos assim. O Adriano quer acompanhar? Antes, né, só complementando o que o Regis colocou, a gestão do contrato dos prestadores era direto com o Estado. Então, o Estado era o responsável direto por fazer a contratação do serviço, a regulação, o controle e a avaliação. Quando o município assume a gestão dos prestadores, que é o que a gente chama de gestão plena, hoje a gente trata como gestão dos prestadores, o que muda é isso. Ele passa a ser o contratante direto do serviço. Ele que faz controle, avaliação, regulação, auditoria desse serviço, é de responsabilidade do município. E a regional entra como uma mediadora das discussões. O que antes da gestão plena, era mais uma ação mais direta nossa, a gente entra como uma mediadora dessas ações. Muito bem, então, atualmente, para o município de Itajubá, a superintendência atua somente como mediador entre os municípios dentro das suas demandas, correto? É isso mesmo. Muito bem. Antes do município se tornar gestão plena, a segunda pergunta que eu queria fazer é a seguinte. A superintendência fazia, ou mesmo depois da gestão plena, ainda faz
algum tipo de controle de algum indicador de desempenho, principalmente dos prontos-socorros? A minha pergunta é: há algum indicador de desempenho relevante para a superintendência, para o trabalho da superintendência regional, que seja relevante observar nos prontos-socorros? A gente faz, né, tem os programas estaduais que são colocados nos serviços, e aí a gente faz a avaliação desses serviços quando o município assume a gestão dos prestadores em conjunto com o município. Para aquelas instituições que estão nesses programas, por exemplo, a gente tem um programa estadual que é o PROOSP, que tem indicadores assistenciais que são acompanhados, que mais remetido à internação. E temos a rede de urgência e emergência para os hospitais que compõem esta rede. E aí a gente tem alguns indicadores que são acompanhados a título de serviços de urgência e emergência. Então, esses programas estaduais somente que a gente acompanha. Mas quando o município tem a gestão dos prestadores, o município acompanha juntamente conosco, né? A gente não faz essa avaliação sozinha. Muito bem, então esses de urgência e emergência se aplicam aqui ao município de Itajubá? Somente para o Hospital Escola, porque ele é o único que está na rede de urgência e emergência. Quando foi instituída a rede, em final de 2012, início de 2013, e quando a gente fala em rede, a gente faz uma discussão macro-regional. Eu extrapolo os 15 municípios, eu trabalho com 153, que é a Macro-Sul. Aham. E aí a gente teve um desenho da rede, considerando tempo-resposta, considerando indicadores hospitalares, aqueles que tinham maior desempenho hospitalar, aqueles que tinham não tão bom desempenho, tempo entre um serviço e outro para deslocamento do paciente. E aí foram selecionados hospitais que eram compatíveis com o desenho da rede, conforme informações constantes no QNES e desempenho hospitalar, para compor esta rede. E aí, esta rede, como é um recurso estadual, ela tem indicadores de avaliação nos serviços de urgência, que a gente faz quadrimestralmente. Quadrimestralmente. Muito bem. Talvez, senhor presidente, talvez depois dessa explicação, seja um objeto de solicitação de documentação por minha parte. Imagino, não sei se de cabeça vocês saberiam me dizer, dentro desses indicadores de desempenho da rede de urgência e emergência relacionados ao pronto-socorro do Hospital Escola de Itajubá, da ISI, há algum histórico de alguma não conformidade ou há regularidade nas conformidades desses indicadores? Assim, você saberia dizer, pelo menos superficialmente, as últimas análises desses indicadores? São 2 indicadores acompanhados na rede de urgência e emergência. A equipe mínima, conforme o tipo dele, né? Existem várias tipologias hospitalares dentro da rede, que vai desde o mais complexo até o mais simples. O Hospital Escola, ele entra na tipologia nível 2. Agora, eu não me recordo qual é a equipe mínima para ele. Mas, pelo que eu tenho lembrança, assim, do que eu tenho acompanhado, não houve descumprimento desse indicador, porque é uma planilha preenchida com a equipe que está de plantão no hospital todos os dias da semana, durante o mês. E um outro indicador é a classificação de risco, que eles têm que fazer o protocolo de Manchester todos os dias, 24 horas por dia, e isso a gente acompanha via sistema. Também não me recordo de ter havido alguma falha nesse sentido do serviço em questão. Muito bem. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de, então, não pude formalizar mediante um ofício, porque a dúvida ocorreu durante a explicação, mas eu acho que são importantes para compor o meu relatório. Eu gostaria de solicitar, então, que fosse direcionada à Superintendência de Ensino, que, se dentro do possível, né, nos mandar os relatórios dessas avaliações desses indicadores dos quadrimestres dentro dos anos em que nós estamos apurando essa CPI. Relatório, senhor presidente. A planilha que a Adriana está falando, o vereador Renato, ela já está de posse dessa casa. Porque, na verdade, a planilha que ela recebe é o atesto mensal da Secretaria Municipal de Saúde. É a mesma. Então já está aqui. Já está. Muito obrigado. Então, pode desconsiderar o meu pedido. Muito obrigado. Só para uma informação, então, relacionada à pergunta do vereador Renato,
A planilha que a Secretaria de Saúde envia a vocês para o Estado, pela rede de urgência e emergência, está ok? Tenho lembrança de ter havido nenhuma falha nesse sentido, de envio ou de equipe. Vocês se certificam de que aquilo que foi enviado pela Secretaria de Saúde ela está correta? Que o hospital mandou a relação de profissionais para a Secretaria mandou para o Estado, então isso vocês verificam também? Não está aqui 24 horas por dia, todos os dias, né? A gente faz visitas periódicas na instituição juntamente com o município, e nos dias que a gente faz visita, a gente solicita a documentação de que há o profissional, de que o profissional esteve presente em determinado dia, e a gente não identificou nenhuma falha nesse sentido. Porque, como eu falei, a gente não consegue monitorar o tempo todo. Então, a gente pega dias aleatórios para estar fazendo a conferência. Os dias que a gente tem avaliado, a gente não vê nenhuma inconformidade. E se houver, quebra-se o contrato? Aí, quando tem a avaliação quadrimestral, eles, se tiver uma justificativa, algo que tenha acontecido, que possibilitou a presença de determinado profissional, eles encaminham e tem uma comissão na macro-região que avalia a documentação. Se a comissão acordar que o que eles apresentaram, né, foi um dia ou outro, está tudo bem, não tem nenhuma penalidade. Caso contrário, aí eles têm um desconto na parcela financeira, né, que eles recebem. Que até o momento isso não aconteceu, certo? Não me recordo, desde que começou, não me recordo de ter havido algum desconto nesse sentido. Ok. E só uma pergunta, antes da gestão plena, então era o Estado que regulava, tá, esses trabalhos. Então, pegando o pronto-socorro, tá, o Estado regulava o trabalho dos pronto-socorros, ok? Regulava os serviços de uma forma geral, não só o pronto-socorro. Pegando o pronto-socorro, ele regulava... O pronto-socorro, vamos pensar assim, ele não é um contrato separado. Quando o hospital é contratado no montante. Isso. Eletivo e urgência, né? Então, a regulação é no contrato de uma forma geral. E o pronto-socorro, ele é aberto, né? Então, chegou lá, o hospital tem que atender, até porque pode sofrer por negligência, se não atender o paciente. Então, essa regulação de paciente na urgência, a gente não conseguia fazer. E acho que nem o município faz, é aberto, né? Porta de entrada. A gente fazia controle, avaliação e regulação do contrato de uma forma geral. Esse contrato aí geral era só com o hospital ou também com o Santa Casa? Ambos. Ambos eram contratualizados e quando passaram a gestão de prestadores para o município assumiu. A Santa Casa somente que foi contratualizada pouco mais depois do que o Hospital Escola. A contratualização dela foi, acho que 2009, 2010, se eu não estou enganada. Não me recordo das datas para te falar, mas foi bem depois do Hospital Escola. Tá. Só a questão de recurso, você pegar hoje, o hospital recebe um valor que foi referido aqui em torno de 200 mil, por pertencer à rede de urgência da emergência, que foi através de uma discussão e verificação do que o hospital teria condições para isso. E quanto à Santa Casa, ela não recebe nenhum valor. Porque a portaria que rege a rede de urgência e emergência, ela coloca a questão do tempo-resposta. E não caberia 2 prestadores dentro de uma mesma rede num único município. Isso é regido por portarias ministeriais e regulamentos estaduais que regem a rede, né? Por isso, não caberia um segundo serviço. E aí, quando a gente avalia indicadores assistenciais, a gente tem com alguns desempenhos um pouco melhores do que outros, né? Por essa questão, entrou somente o Hospital Escola. Mas a gente tem percebido, só para complementar, que está havendo uma rediscussão dessa rede a nível estadual, né? A gente está vendo que precisa de alguns ajustes. Então, a gente talvez, né, no futuro, a gente consiga que haja uma mudança na legislação que possa, né, vir a abranger outros serviços dentro de um mesmo município. Se a gente vê que há necessidade de um segundo serviço, isso pode... A gente está vendo que isso vai ser possível discutir lá na frente. Ok. Vereadores, alguma pergunta? Vereador Renato. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer, senhor presidente. É comum nós
acompanhamos pelas redes sociais a manifestação das pessoas com relação ao atendimento nos pronto-socorros. Os maiores objetos de reclamação são o tempo de espera, né, a demora no atendimento. Já sabemos que a maior parte desses atendimentos acabam sendo demorados por conta da classificação na hora da triagem, né, que é o selinho verde ou azul, como já foi dito aqui pelo Regis. Mas, enfim, as pessoas querem se manifestar e elas fazem isso com uma certa frequência nas redes sociais. O que eu quero colocar aqui é que existe um meio oficial para que as pessoas façam as suas reclamações, as suas sugestões, os seus apontamentos, que é a ouvidoria do SUS. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é essa análise, né, dessas denúncias, dessas reclamações, desses comunicados que são feitos pela ouvidoria do SUS. Quem é que faz a gestão disso? É a superintendência regional que faz esse controle? Para onde que vai? Quando a pessoa quando ela liga lá, quando ela registra uma reclamação, para onde que vai essa reclamação? Para onde que vai esse apontamento? Enfim, como é que esse trabalho é feito, né? Nós implantamos algumas ouvidorias um tempo atrás em alguns municípios. Itajubá tem uma ouvidora aqui e, quando chega, ela repassa para a gente passa para o Estado, passa para o nível central, para ter um tempo de respostas para essa demanda, né? E, então, existe um fluxo aí de ouvidor municipal, ele até na época lá, como é que é o nome dela mesmo? Daquele município? Na verdade, vereador Renato, eu fico satisfeito que o senhor está procurando se interessar um pouco mais da questão de saúde pública, mesmo depois desse tempo, e é justamente isso. Se você reclamar no federal, ele vai para o Estado vai identificar que é o município e vai vir para o município. Então, quem vai responder a sua questão lá de que existe uma demora ou não fornecimento e tudo mais, é o município. Até porque ele vai ter esse controle. Mas, é claro, ligando lá no federal, vai andando. Vai chegar no Estado, o Estado vai avaliar. Tem uma ouvidoria do Estado, quando chega no Estado, a gente passa para o município. E tem também, às vezes, no município, um telefone que eles... Então, tem dois viés. Então, por exemplo, quando chega no governo federal, o federal passa para nós, a gente passa para o município, e existe uma pactuação com o município, do município apresentar uma resposta em tanto tempo. Então, existe uma pactuação desse sentido. Eu não lembro assim a data, 40 dias ou 30 dias, depende, eu acho que eu não lembro bem certinho aqui qual que é o prazo assim, estipulado, mas a gente pode procurar, depois a gente dá uma então resposta. o recebimento, o recebimento desse comunicado é feito pela superintendência, então. Se a pessoa ela vai lá na ouvidoria... E entrar na ouvidoria do Estado e passar, vai cair na gente lá. Nós temos uma pessoa que é referência, o Antônio. Ele até assumiu agora lá, faz um mês que ele fez o treinamento lá em Belo Horizonte, porque já a outra pessoa que estava aposentou, então ele assumiu lá, né? Aí, então, ele assumiu agora, então ele recebe, passa para o município, aí o município verifica, faz a resposta, passa, aí a gente passa para a pessoa, né? A pessoa, às vezes, coloca como anônimo, faz a denúncia. Sim. Então, tem vários tipos de demandas que tem da ouvidoria, né? Ao mesmo tempo, Renata, até eu falei, sem voltar a ser redundante na questão, mas eu acho importante aquela questão, né? Quando você falou assim, reclama muito do pronto atendimento, né? É importante esses dois lados que a gente fala, né? A gente fala o seguinte, os dois lados. A população ela entender também que ela seguir o fluxo adequado é importante. Vou na atenção primária. A atenção primária me atende, dali eu vou para o especialista, aquele fluxo e contrafluxo, isso é importante a gente seguir. Muito bem. Mas eu acho que é importante, a ouvidoria é um espaço muito importante para a gente tentar melhorar o Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente vê a ouvidoria, assim, como muito importante para essa questão assim da gente ouvir a população, né? O nome já diz, ouvidoria, ouvir a população mesmo, para a gente tentar melhorar ali a gestão do Sistema Único de Saúde, claro, né? E, ao mesmo tempo, traçar estratégias de trabalho. Isso é, o que está procurando mais? O que é esse pessoal? Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem ali que mais de 90% do pessoal que procura podia ter resolvido na atenção primária, a gente talvez está precisando trabalhar um pouco a comunidade
sociedade em relação a essa questão. Olha, vamos trabalhar a questão da atenção primária. E agora a gente tem mesmo muita ouvidoria que a gente dá resultado, às vezes, as respostas, né? Mas é importante a gente estar assim, antenado com essa questão da ouvidoria e resposta no tempo hábil à população. Claro. Superintendente, então, se eu perguntasse se há um histórico se é um histórico de registros desses atendimentos da superintendência. Existe, se eu perguntasse assim, olha, do pronto-socorro há um histórico das denúncias, dos apontamentos, das solicitações feitas para a ouvidoria? No município daqui tem todos. Se você o pedir, município que tem? Ouvidor, tem um ouvidor aqui no município. Você pode pedir para ele passar todas as informações para vocês. Ah, tá. Então esse pedido eu não preciso. Porque eu tô fazendo essa pergunta porque nós estamos montando um acervo de reclamações que as pessoas fazem nas redes sociais. E acho importante também considerar esse meio oficial. Essas ouvidorias que chegam aqui, o município tem todos, eles mandam para a gente. Inclusive, até na CIR, eles prestam esclarecimento. Olha, nós recebemos aqui uma vez por mês, porque eles passam assim, ó, uma vez por mês, às vezes a cada 3 meses, eles passam para a gente, olha, houve tantas demandas, houve isso, aquilo de demanda. E as questões da ouvidoria tem coisas que são sigilosas, que a pessoa pede para não ouvir, mas eles podem passar para você uma estatística. Você solicitar para o Nilo aqui, o Nilo eu acho que fornece para vocês aqui essa questão da estatística aí deles. Bom, aí. Senhor presidente, então, diante do que foi colocado aqui pelo superintendente, eu dei uma olhada superficialmente na documentação que o secretário enviou para essa casa, não tenho conhecimento se há esses registros da ouvidoria, se não, eu gostaria de fazer essa solicitação de que o secretário, então, enviasse para a nossa CPI um histórico de registros feitos pela ouvidoria no período em que a gente está apurando aqui, principalmente relacionado, claro, aos pronto-socorros, tanto do hospital quanto da Santa Casa. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação, senhor presidente. Bom, no mais, eu agradeço. Superintendente Regis, muito obrigado. Adriana, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu espero que, no decorrer do nosso trabalho, se surgir alguma dúvida, nós possamos entrar em contato, né, por meio de telefone ou até mesmo e-mail, para sanar alguma dúvida que, eventualmente, a gente possa ter durante os nossos trabalhos aqui. Mas agradeço e parabenizo pelo trabalho, desejo sucesso. O senhor disse aqui no início que está há 2 meses, né, na superintendência. Desejo aí uma caminhada de sucesso aí, trabalhando pelas nossas cidades, principalmente pela saúde dos nossos munícipes. Muito obrigado. Mais vereadores querem fazer pergunta. Vereador Vladimir. Senhor presidente, gostaria de aproveitar essa ótima vinda aqui do senhor superintendente, senhor Regis, perguntar para o senhor, o maior problema que eu estou sentindo aqui na nossa CPI, quando a gente está tratando de pronto-socorros, atendimentos, e a população faz a pergunta toda hora para a gente na rua, é sobre o atendimento das cidades vizinhas aqui. O senhor já falou, o Kleber aqui no começo citou, mas eu gostaria de saber números. Aonde que eu vou encontrar esses números? Não adianta eu sair na rua e falar assim, não, a gente sabe que tem uma porcentagem aí que cobre, não sei o que, não. Onde estão os números para que a gente possa falar para a população? Eu tenho uma informação, pode ser errada, que chegou até mim, que Piranguinho, por exemplo, ele manda um repasse desse dinheiro lá para o pronto-socorro do hospital, equivalente a 2 atendimentos, e durante o mês atendem 80 pessoas lá. Isso é verdade? Isso é mentira? Quais os dados que eu tenho para saber de Delfim Moreira, Maria da Fé, Piranguinho, Venceslau Braz? O que eles estão ajudando concretamente com o Itajubá? Para a gente não ficar nessa bola de neve, a gente não sabe números. E se estiver mandando R$100 e está gastando 1 milhão? Aonde que eu acho esses dados concretos? Vladimir, são 2 dados que você pode, 2 formas. Uma, a gente até discutiu na última reunião de CIR, por acaso, essa discussão que você colocou aí, a gente colocou aqui. O hospital, aqui, o pronto atendimento, ele tem o nome e a cidade que a pessoa atende, que a pessoa é. Então, porque saiu uma discussão aqui que o município falou assim, eu não mando assim, não tem esse carro despejando aqui, não. Aí que não sei o quê, aí na hora lá eu pedi a palavra, porque nessa reunião
a gente estava lá, o secretário, eu falei assim, o secretário, assim, ó, faz o seguinte, é só você pedir para o hospital a relação do atendimento mensal, não precisa, dos últimos 2 meses, aí, 3 meses, e por população do pronto atendimento. É só você chegar e falar o seguinte, olha, o pronto atendimento aqui atendeu 1.500 pessoas. 1.500. São quantas de Itajubá? São 900 de Itajubá. Tá bom, 1.500. Os outros 600 são da onde? 100 é de Piranguinho, 50 no outro, 150. Eles já passam para vocês isso. Eles têm jeito de fazer esse levantamento ali. Tem no sistema também. Só que o hospital aqui, você já bebe uma fonte confiável com o nome e endereço da pessoa, né? Da cidade vizinha aí. Então, a gente colocou até isso para a gente até discutir essa questão mesmo, porque tem gente que fala assim, não, eu não tenho pactuação lá, não. A pessoa vai porque quer, então você tem que devolver. Se você não tem pactuado, que ali, eu não comprei, o secretário fala assim, eu não comprei o serviço. Agora, a questão que a gente não pode fazer é o seguinte, gente, porque essas questões é o seguinte, a gente tem aquela questão, não pode haver omissão de socorro, tem que atender. Se é uma coisa de urgente, tem que atender. Agora, aquela questão, que, igual a gente está falando, que mais de 90% não é de urgência, então a gente tem que rever isso também. Mas a questão que a gente fala é isso mesmo. Tem que chegar lá e falar assim, olha, o seu gestor não quer que você seja atendido aqui. Ele não colocou pactuado aqui. Ou então a gente vê, olha, você só colocou 50, você precisa colocar 100. É igual, isso a gente discute muito. Às vezes o pessoal coloca a cirurgia aqui, no município, não coloca exame. Não adianta, na hora que você fazer uma cirurgia, você precisa fazer um exame disso, daquilo. Então, a gente fala, além da cirurgia, você tem que colocar esse. Então, isso é pactuado entre os gestores. Então, por isso que é importante você ter mesmo. Eu acho que é importante você pedir, sim, essa parte, quem são, da onde são. Inclusive, isso vai servir até de ferramenta para o gestor municipal, a gente até discutindo da área, falar o seguinte, olha, veio aqui de Pedralva, veio 300 pessoas. 300 pessoas são, a gente tem até os nomes deles aqui. Dessas 300, 280 podia ser resolvido no município. Aí serve até para a gente, para nós da regional, discutir com o município também. Olha, vamos dar resolutividade para vocês. Você tem um pequeno hospital aqui que dá para resolver. Por que está indo para Itajubá coisas que você poderia se resolver no seu pequeno hospital que tem em Pedralva? Então, eu acho que é importante isso, sim, mas você pode adquirir nisso, tá bom? Obrigado. Vereador Zambrano. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde ao senhor, aos demais vereadores, aos técnicos que nos acompanham, Regis, Adriana, que a gente conhece de longa data. Não tem só 2 meses de superintendência, né? Na verdade, tem anos e anos de superintendência. Em primeiro momento, eu queria saber se o vereador Vladimir não quer usar mais um tempo, que da última sessão da CPI o senhor reclamou que eu usei demais, então eu queria saber se o senhor quiser usar um pouco mais do tempo, fique à vontade. Só uma informação, nós temos mais 10 minutos, porque os convidados precisam ir embora mais cedo. Eu serei rápido até, mas só queria saber se o vereador Vladimir quer usar um pouco mais do tempo, vereador. Eu no caso, no momento, eu não estou querendo, não. Só que nós temos horário também, né? Da reunião hoje, né? A gente tem que respeitar o horário. Eu quis só respeitar o senhor pela queixa que o senhor fez na última reunião. Rapidamente, eu acho muito pertinente a colocação do vereador Renato em relação às solicitações da ouvidoria, vereador, mas elas vão ser mascaradas um pouco, até porque há pouco tempo que nós fizemos uma lei para a fixação dos cartazes para a utilização da ouvidoria. Muitas pessoas não sabem da ouvidoria do município de Itajubá. É claro que tem do Estado e tem do Federal também, mas não é, culturalmente, as pessoas não costumam usar ouvidoria. Uma sugestão ao senhor que vai ficar na CPI, que solicite também do Hospital Escola, da ouvidoria do Hospital Escola e da Santa Casa, as reclamações de dentro deles, internas deles, talvez eles encaminhem para vocês. Em relação às condições complementares, Regis, eu acho que sim, isso foi muito discutido, que a Santa Casa pudesse ter essa outra condição de poder complementar o serviço, mas, infelizmente, o Poder Público entendeu diferente disso. Então, isso é uma condição que ainda está sendo discutida, dessa questão do fechamento do pronto-socorro. A minha sugestão aqui... desculpa, vereador Vladimir, o vereador Kleber já deu o recado do senhor aí, que realmente o que o senhor perguntou já é uma das solicitações que foram feitas quando eu propus na primeira reunião quais são os dados e as pessoas a serem convidadas para isso. Então, estão lá, e eu quero aqui me retirar o que eu falei que já está na casa, vereador Renato, os atestos, porque eu não vi.
Mas, segundo a informação do secretário de Saúde, que esteve aqui na última reunião, que ele tinha entregue todos os documentos solicitados. E esse fazia parte, os atestos mensais faziam parte dos documentos solicitados para ele. Ele falou aqui, para depois ninguém falar que eu estou chamando ele de mentiroso. Tá bem? Ô, Ricardo, vereador, só um segundo. Mas então só a primeira parte, né? Pediu para o hospital fornecer para a gente quantas pessoas são atendidas. Qual o capital que cada cidade manda? Qual que é a verba? Qual que é o dinheiro que ela manda para ajudar? Então, eu gostaria de saber também, velho. O senhor lembra que na última reunião aqui, então é o seguinte, aí eu vou sugerir que o senhor chame a Secretaria de Saúde para fazer essa apresentação para o senhor. O que eles vão encaminhar são as quantidades, o quantitativo de pessoas atendidas por cidade mês a mês. Isso vai ser enviado. Em média, eles alegam ser 20% da região, 80% de Itajubá. Tá? Agora, eu fiz a sugestão e a solicitação de convidá-los aqui, representantes aqui, para desmascarar, desmistificar, né, a condição justamente que da colocação que o próprio executivo ou próprios colegas vereadores afirmavam que as cidades não participavam desse custeio, né, de atendimento, seja de pronto-socorro ou não. Então, isso, na última reunião aqui também, ficou claro que a opinião de alguns vereadores aqui que acreditavam que não havia custeio nenhum, ou não havia recurso nenhum de cidade aqui, né, foi muito claro que voltaram atrás e já entenderam que existe. Então, essa é uma condição que eu parabenizo os colegas, no sentido de começar a entender um pouco dessa questão da saúde pública, que realmente tem que ser trabalhada e discutida. Ao passo que este contrato assinado em 2015 nunca foi alterado. Vergonhosamente, nunca foi alterado. Porque nessas situações precisam ser aumentadas, diminuídas, negociadas. Né, o Luiz Marcos esteve aqui falando que trouxe algumas AIHs de outras cidades e tudo mais, está gravado, mas ele não foi alterado. É interessante isso. Ou como eu já coloquei aqui, perguntei da outra vez, se eles estavam pagando tudo isso. Então, o setor da Secretaria de Saúde para controle disso não funciona. É irreal. Mas tudo bem, essa é uma condição que não cabe a nós. A lógica aqui de chamar ao Estado foi principalmente dizer o seguinte, esse contrato praticamente é a cópia do que o contrato que o Estado tinha com os prestadores. Então, não alterou. E que os senhores pudessem nos dizer justamente isso, uma questão simples, que já foi respondida. Que aqui tem recursos das outras cidades, sim. Para as consultas de pronto-socorro, para consultas normais, para exames e internações. Então, isso é muito simples, acho que não há dúvida nenhuma. O vereador Renato fez um questionamento, Adriana, que também é muito importante, porque qual é a lógica dessa comissão parlamentar de inquérito? Né? Qual é o objetivo? É prejudicar uma instituição A ou B? Não, é porque a população não aguenta mais sofrer. Se hoje nós levantarmos daqui e formos até o único pronto-socorro que está aberto, nós vamos encontrar uma renca, uma quantidade imensa de macas no pronto-socorro, com pessoas ali esperando internação mais de 24 horas. Então, o que nós queremos saber, dentro dos anos que eram de 2017 e 2018, se a prestação de serviço do prestador contratado ela foi adequada, se o dinheiro pago ou repassado, e nós não estávamos falando nem do contrato, nós estávamos falando, dentro do contrato tem a antiga subvenção, nós estávamos falando de recurso público a mais colocado para o pronto-socorro, para auxílio na manutenção de pronto-socorro do hospital e da Santa Casa. Nós queríamos saber se esse recurso foi empregado ali, ou ele foi destinado para outros locais. Então, essa é a ideia da Comissão Parlamentar de Inquérito, para saber se isso. Também quero reforçar também que a questão da urgência e emergência é dinheiro global, ou seja, é um dinheiro de todas as cidades, é dinheiro de um programa do governo do Estado. Então, ele não é dinheiro de Itajubá. Aqueles profissionais que estão no pronto-socorro pactuado da urgência e emergência é recurso que deve atender a todos também. Então, deixar claro que os municípios, seja através do Estado, da rede de urgência e emergência, ou seja, pactuado no contrato, eles têm recurso dentro da Itajubá. Quando o Estado vem para avaliação, né, ele vem agendado, vamos lá, vamos fazer a avaliação do PROSP. Há um agendamento com o prestador? Há o agendamento com o município e com o prestador, sim, porque a gente precisa de alguns dados que talvez, se não colocarmos, a gente não tem acesso a essa informação. Né? Até porque nós já fomos questionados, não pelo município de Itajubá, mas por outros prestadores que foram
foram feitas visitas sem agendamento prévio, enfim. E aí o Estado tem essa normativa da gente estar comunicando, sim, e pedindo as documentações já preparadas para a gente fazer a avaliação do serviço. Muito bem. Então, vereador Renato, deixando claro aqui que todas as vezes que o Estado venha fazer uma averiguação, seja de equipe mínima, ou seja de aplicação ou dos outros índices, o prestador é comunicado antes. Em momento algum, vem de surpresa. E aí vai cair naquela solicitação que nós fizemos e aprovamos, de que nós estamos solicitando cópias de atendimento, né, ou de ficha de atendimento, ou qualquer documento que comprove a condição presencial daqueles profissionais lá. Vai esbarrar em uma questão jurídica, sim, mas eu vou reafirmar, o nosso jurídico está acompanhando, que a CPI ela tem força de lei, deve haver a solicitação, vai haver a negativa e utilizar força de lei. Porque senão, vereador Renato, nós vamos ter papel e papel. A gente não vai ter efetivamente saber se o profissional estava lá ou não. Porque o Estado ele tem uma normativa de comunicar quando vem ao prestador. E aí você nunca vai achar a falta lá. Porque quando eu, o vereador Kenner, o vereador Marcelo Kraus, estivemos no pronto-socorro do Hospital Escola, o senhor pode ler, faz parte dos documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Nós não encontramos nenhum especialista lá no pronto-socorro. Então, isso o senhor pode averiguar, e é bom deixar registrado aqui essa condição, que a averiguação do Estado, em loco, ela é agendada. E ela é feita quantas vezes por ano, geralmente, Adriana? É feita agendada, mas assim, a gente pede as fichas de atendimento todas e a gente que escolhe entre elas quais nós vamos olhar. E nós fazemos o comparativo com a escala que eles nos mandam, né? Então, eles não vão saber qual ficha que eu vou estar olhando. Eu pego as FAAs do pronto-socorro e olho, por exemplo, peço a FAA do dia 10 de janeiro. Eles não sabem que eu vou pedir do dia 10 de janeiro. E aí eu comparo com a escala mínima os médicos que atenderam naquele dia, se está de acordo, né? Apesar de haver agendamento, eles não sabem quais os dias que a gente vai estar avaliando aleatoriamente. A denúncia que nós temos é justamente a seguinte, é a seguinte, as FAAs saem nominal aos profissionais. Eu quero saber... Essa informação a gente não consegue averiguar. Então, é por isso que a condição justamente de averiguação, vocês não, porque vocês são externos do município. Você não vai conseguir realmente, talvez, identificar o profissional. Mas a FAA, ela sai no nome do profissional. É a denúncia que eu recebi e passei para essa comissão. Então, vocês, como pessoal externo, você não vai conseguir identificar, mas ela sai no nome do profissional ali, sim. Isso sim. E aí o profissional é, na verdade, quem atende ou é um residente ou é um outro profissional, não aquele especialista que deveria estar ali. Esse é um dos questionamentos, e por isso eu volto a dizer, deixando registrado aqui, é importante as FAAs aqui, porque nós temos conhecimento de quem são os profissionais. Eles têm conhecimento justamente onde bate o nome junto daquela escala, é papel. Então, é por isso a necessidade que venham os papéis, porque nós sabemos quem são as pessoas. Porque eu vou dizer aos senhores que nós sabemos, e isso foi uma luta dentro da Secretaria de Saúde, profissionais que trabalhavam em outro local, enquanto deveriam estar trabalhando na Secretaria de Saúde. E essa foi uma razão de desligamento de cerca de 13 profissionais na Secretaria de Saúde. Então, eu estou dizendo claramente, é essa a condição. Papel vai sair, as fichas saem. Mas nós precisamos, sim, das fichas para dizer o seguinte, este profissional que os senhores conhecem, de tal especialidade, ele faz esse plantão lá mesmo ou ele estava no consultório dele? Porque aquilo que aparece lá no Fantástico pode estar acontecendo aqui. Então, eu estou insistindo na solicitação que já foi aprovada, vai haver uma negativa, que eu sei juridicamente vai haver negativa, né? Mas eu insisto com os senhores que isso deve ser solicitado juridicamente, porque nós vamos saber, porque nós conhecemos os profissionais. Nós sabemos até então onde eles estão ou não nos horários ditos de plantão. Essa é uma condição que realmente, dentro de papel comparativo, ele existe. Mas o Estado, ele pega e assim, as FAAs saem em nome dos profissionais inscritos no dia. Isso eu também tenho essa informação.
Eu acho que o Regis já falou a questão quando começou a falar de oncologia, falou de Brasópolis, né? Também outra coisa que eu já tenho afirmado aqui, que as cidades vizinhas elas têm pronto atendimento, pronto-socorros, eu não vou dizer que sejam efetivos ou não, né, no sentido de atendimento da população, mas existem. Ou seja, essa é uma condição que existe, porque também é uma condição que se coloca aqui, tudo vem para cá. Mas aí cai na situação que já foi colocada aqui. Existe a condição de atenção básica, existe a condição toda de trabalho e existe a condição de negociação e regulação a partir do momento que o município se virou gestão plena. E isso tem que ser feito e trabalhado, mas não é o objetivo dessa comissão. Mas eu quero agradecer novamente a vinda, não quero me estender, porque acho que já deu show claro, o principal para mim. Existe recurso da micro aqui, sim. Muito obrigado. Desde já gostaria de informar que em nenhum momento nenhum vereador, tá, senhor Regis, senhor Adriano, afirmou aqui que não havia repasse de municípios vizinhos. O que foi debatido é que esses recursos seriam para consultas de urgência e emergência, e onde o senhor mesmo disse que 80% desses atendimentos em pronto-socorro são de azul e verde. É onde se debateu, então, que os municípios vizinhos deveriam também contribuir com esses números, já que eles não estão dando conta no município deles. Então, deixar bem claro aqui, registrado, como se faz muita questão, de que os municípios vizinhos fazem, sim, um repasse, desde que o pronto-socorro realmente fosse só de atendimento de urgência e emergência. Então, como nós sabemos que 80% não é onde o dinheiro chega a ser insuficiente, é onde os municípios vizinhos, juntamente com o Itajubá, têm realizado um trabalho para poder conciliar e auxiliar com outros recursos financeiros. Como foi dado um exemplo aqui que Passos, né, conseguiu fazer com os municípios vizinhos, né, também na contribuição ali financeira para a manutenção do fluxo de pronto-socorro. Então, reafirmando que em nenhum momento se falou que não há, né, repasse de município vizinho, desde que o pronto-socorro realmente fosse de atendimento de urgência e emergência. Como foi dito também, que culturalmente, né, do mesmo jeito que não se utiliza a ouvidoria do SUS, culturalmente se procura o pronto-socorro. Alguma outra informação, alguma pergunta? Então, temos alguns fatores a serem decididos por essa comissão. Então, desde já gostaria de agradecer a presença do senhor Regis com a senhora Adriana por terem aqui dado informações sobre o trabalho da Superintendência de Saúde relacionado aqui aos trabalhos dos pronto-socorros. Então, passo a palavra aos senhores para as despedidas. Então, queria agradecer, é sempre um prazer estar aqui discutindo saúde pública. Eu devo estar aqui na sexta-feira, na abertura da conferência de saúde, que me convidaram para fazer a abertura aqui. E a gente quer participar, quer discutir, nós queremos uma aproximação com os municípios, a gente quer aproximar mesmo, o Estado quer aproximar com os municípios, a gente quer discutir saúde pública, a gente quer o melhor, visando o melhor da população. Eu acho que a gente ficou muito satisfeito de quando tivemos o convite aqui, a gente apertou, hoje eu ia fazer uma abertura, vou fazer um encerramento de um evento lá agora, porque eu falei assim, não, é importante a gente vir aqui e discutir aqui saúde pública com vocês. Às vezes eu foco muito em atenção primária, porque eu falo assim, olha, se a gente não focar na atenção primária, nós vamos ter muito trabalho no setor secundário e terciário. Eu agradeço a todo mundo, nós estamos à disposição lá de vocês, tá bom? A gente vai estar sempre à disposição lá e a gente valoriza muito os setores controladores, sabe, do Estado. Acho que é tanto o Conselho de Saúde, a Câmara dos Vereadores, a gente quer trabalhar junto com vocês mesmo. Bom, muito obrigado a vocês. Esse é o convite e também colocar à disposição para qualquer coisa, qualquer assunto que vocês precisarem, a gente está lá para ajudar, para discutir saúde pública, para organizar os processos de trabalho, sempre pensando na melhoria para a população. Muito obrigado. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa reunião. Tá? Desde já, fique com Deus.
relator vai começar. Então, dando continuidade aqui à nossa reunião, alguns temas a serem resolvidos. Primeiramente, gostaria aqui de fazer a leitura, tá, de um ofício encaminhado ao presidente da CPI, né, ao vereador Kenner Maia, assinados pelos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e pelo vereador José Maria Silva. Então, esse ofício foi protocolado no dia 4 deste mês, às 13h50. Então, ofício 010/2019, né, excelentíssimo senhor vereador Kenner Augusto Maia. Senhor presidente, expressamos por meio deste nosso repúdio à postura adotada pelo vereador Ricardo Zambrana na reunião dessa comissão do dia 3 de abril de 2019. Assistimos à reunião na posição de espectadores, por mais de 2 horas e vimos as repetidas tentativas do vereador supracitado em ouvir respostas dos convidados que o agradassem. Ele não se satisfazia com os esclarecimentos e informações apresentados, desde que estivessem de acordo com o que ele quisesse ouvir. A reunião inteira, praticamente, se deu na tentativa do vereador supracitado em provar que não se fazia necessário ampliar o período de investigação da CPI para os anos de 2015 e 2016, período no qual ele ocupava o cargo de secretário municipal de saúde. Isso, por si só, já compromete os trabalhos dessa comissão, que tem relevante papel para nossa instituição e nossa população. A fala do nobre vereador Cleber Davi, logo no início da reunião, onde ele comenta que há tentativas de politizar os trabalhos da comissão, são procedentes, porém, isso está claro, sob nosso ponto de vista, que o momento em que a CPI foi instalada, limitando o período de investigação aos anos de 2017 e 2018. O vereador Ricardo Zambrana é nitidamente parcial em todas as suas colocações e, repetidas vezes, tenta distorcer números e falas para atender interesses que não são necessariamente públicos. Diante da postura do vereador e a partir do momento em que a CPI amplia seu período de investigação para os anos de 2015 e 2016, ele torna-se impedido de compor a comissão, pois é parte a ser investigada, devendo, portanto, ser afastado dos trabalhos. Diante do exposto, solicitamos vossas providências a fim de manter a lisura da CPI e garantir que os trabalhos transcorram sem um viés pessoal. Sem mais, agradecemos a atenção e renovamos votos de estima. Rodrigo Sampaio Melo, vereador, e José Maria Silva, vereador. Como esse documento foi destinado, então, a essa presidência, assinados aqui por esses vereadores, e traz aqui um tema sobre a participação, a continuação da participação do vereador Zambrana, que é membro aqui dessa comissão. Eu vou destinar ao setor jurídico, tá, um ofício solicitando um parecer sobre essa questão. Então, o meu gabinete, como presidente dessa comissão, tá, vou enviar, então, ao setor jurídico, solicitando um parecer se o vereador Zambrana continua ou não nessa comissão, mediante esse ofício e até mediante ao vereador Kevin, que também questionou aqui, numa reunião nossa, da participação ou não do vereador Zambrana. Então hoje a gente não decide nada sobre isso. Então, só queria que o senhor pedisse para eles corrigir meu nome aí, que eles têm que aprender a escrever meu nome primeiro, para depois questionar. Tá? Vereador Kleber Davi. Isso. Mas tudo bem. Tá. Já que nós não vamos decidir nada, fica por aí. Não. Para ser feito oficialmente, eu vou dirigir ao setor jurídico um ofício. Senhor presidente. Eu acho interessantes as colocações, né? E eu gosto sempre de falar que a mentira ela pode ser dita ou pode ser escrita.
Mas eu só queria fazer um registro aqui, onde, em momento algum, é bastante claro, isso é filmado, registrado, e ninguém é forçado a responder nada. Tanto que números, eles não são alterados ou não alteram. Então, isso é uma situação errônea. E aí também fica registrado ao jurídico, justamente, quando se diz que sou investigado, vou lembrar, nós estamos fazendo uma averiguação da prestação de serviço do pronto-socorro. Está dizendo que era a fala dele, mas eu só quero lembrar e registrar, e aí pode até ser questionado, eu não sei como é que o jurídico dá esse parecer, né, se nos escuta, ou se vai nos questionar alguma coisa, essa averiguação. Eu não sou investigado, mesmo ampliando esse setor, essa é a situação. Não é. O que é, deixando registrado aqui para o entendimento, a proposta é a investigação da prestação de serviço do pronto-socorro. Então, há um erro na escrita dentro dessa situação. Então, eu peço que ao jurídico que averigue o que foi escrito, se é uma condição do que foi escrito. Então, e não sou investigado. A investigação ela se dá sob a prestação de serviço dos prestadores de serviço. Então, eu só queria dizer isso realmente, e só tenho a lamentar a escrita dos colegas, né, que mentira se fala e também pode ser colocado no papel também. Muito obrigado, presidente. Ok, então depois será encaminhado ao setor jurídico e a solicitação parecer quanto esse pedido. Esse pedido não pelos vereadores, mas a participação nessa comissão, tá, do vereador pela ampliação aí do período de trabalho aqui dessa CPI. Então. O segundo ponto agora a ser analisado foi encaminhado aqui também a essa instituição através de uma carta que foi direcionada diretamente ao meu gabinete. Então, eu gostaria de fazer a leitura aqui dessa correspondência. E essa correspondência ela vem do Hospital de Clínicas. Ela foi, então, elaborada no dia 4 de abril de 2019. E aqui ela é encaminhada, então, à Câmara Municipal de Itajubá, Comissão Parlamentar de Inquérito, atenciosamente o Dr. Kenner Maio, presidente dessa comissão. Assunto: direito de resposta. A Associação de Integração Social de Itajubá, AISI, sociedade civil sem fins lucrativos, estabelecida à Rua Cândida Gonçalves Bustamante, número 17, bairro Mochique, Itajubá, Minas Gerais, CEP 37500-100, inscrita no CNPJ sobre o número 21040601-0001-50, vem a presença de Vossa Senhoria, por seu presidente abaixo assinado, expor o seguinte. Por meio da Portaria 63/2019, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual Vossa Senhoria é presidente, objetivando investigar os serviços prestados dos setores de pronto-socorros do Hospital de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá nos anos de 2017 e 2018. Atendendo à solicitação da comissão, a AISI, Hospital de Clínicas de Itajubá, esteve presente na reunião do dia 13 de março de 2019, objetivando prestar os esclarecimentos necessários sobre o pronto-socorro. Na oportunidade, estiveram presentes o Dr. Jansen Francisco C. Nogueira e Dr. Carlos Alberto Benfatti, representantes da instituição. Na reunião estava presente o vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, que teve, como os demais presentes, a oportunidade de inquirir os representantes da AISI, Hospital de Clínicas, fazendo as colocações e perguntas que entendeu necessárias, dando ao final por satisfeito em suas indagações. Contudo, na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito realizada no dia 27 de março de 2019, o vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana fez colocações agressivas contra a AISI, Hospital de Clínicas, e de seu representante, o Dr. Carlos Alberto Benfatti, chegando por diversas vezes a usar a expressão: "Vou desmentir o Dr. Benfatti". Dr. Benfatti mentiu na reunião. Essas colocações inadequadas ferem o bom comportamento e respeito que se espera de um vereador, induzindo os demais membros da comissão e a todas as pessoas que tiveram e têm a oportunidade de assistir ao vídeo da reunião que a AISI Hospital de Clínicas faltou com a verdade.
Não vamos adentrar nas questões a serem apresentadas, o que será feito a tempo e modo, mas serve a presente para facilitar a Vossa Senhoria e a essa Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de resposta da ISI Hospital de Clínicas, a ser feita em reunião da CPI, a ser previamente agendada. No aguardo deste, já agradecemos atenciosamente, então assinado pelo Dr. Kleber Lincoln Gomes, que é o diretor executivo do Hospital de Clínicas de Itajubá, Associação de Integração Social de Itajubá. Então, mediante esse pedido do direito de resposta, a decisão aqui dessa comissão em dar Presidente, direito... pela ordem. Sim. A decisão da comissão não, que o senhor conseguia colocar agora, né? Na verdade, eu gostaria que o senhor fosse votado nessa comissão e que fosse aprovado a presença deles aqui mesmo. Sim. Eu acho de extrema importância isso. Até porque é o seguinte... não, é isso que eu queria falar agora. Era a minha proposta. Eu acho o seguinte, mas eu acho assim, primeiro, eu gostaria que isso fosse aprovado para a próxima semana, até porque a gente tem essa averiguação e eu gostaria de estar presente. Eu acho que é de direito também, porque não adianta, e a gente pode comprovar situações aqui, errôneas, equivocadas, que da mesma maneira que diz que eu tenho uma tendência a distorcer, eu vou mostrar que foi, como já mostrei. E já mostrei. Então, assim, peço aos senhores que isso seja agendado para a semana que vem, na data e hora que a própria AISI, o seu representante, coloquem, para que não seja feito sem a minha ausência. Porque eu tenho toda e total condição de poder dizer aqui aonde foi. Então, isso é a única coisa que eu peço, que realmente eu esteja presente, né, no dia, na hora, na semana que vem, para que possa, sim, termos esse debate ou essa condição bem clara. E que isso seja de direito também, a partir do momento que vem aqui falar ou ler, que eu também tenha a condição de dizer e responder aonde foi. Se eu errei em algum momento, vou fazer questão de pedir desculpa, mas eu vi muita coisa equivocada ali. Então, eu peço isso aos senhores, e mesmo que, se em algum momento disser que não pode ser na semana que vem, e eu não esteja nessa comissão ou não, isso o jurídico vai dizer, que eu seja convidado por essa comissão parlamentar de inquérito e que esteja dentro desse plenário para poder usar o microfone. Essa é uma solicitação que eu faço para ser uma questão justa. Sim. Então, os vereadores que compõem essa comissão, o direito de resposta, tudo bem? Da instituição AISI, Hospital de Clínicas. E se eu posso estar presente no dia da reunião? Não, sim. Não, mas se por acaso o próprio AISI dizer que não pode vir semana que vem... Eu só vou fazer uma proposta aqui aos senhores, é o seguinte, então está decidido aqui a participação do representante da AISI, no caso, provavelmente o Dr. Benfatti aí, com o Dr. Jansen, outros que aqui tiverem. Então, o direito de resposta está concedido a eles. Só gostaria de fazer uma proposta, senhores vereadores, que a semana que vem, não sei se todos têm essa compreensão, mas por um respeito, semana que vem é Semana Santa. E eu tenho por princípio respeitar essa semana. E entendo que os senhores vereadores também, se estiverem de acordo, semana que vem não haver a reunião. E seria decidido isso para o dia 24, né, onde se decidiria aqui, manda o convite ao Hospital de Clínicas para eles comparecerem aqui no dia 24, na horário da reunião, das 19 horas, tá? E juntamente com a presença de todos, inclusive o senhor vereador Ricardo Zambrana, onde teremos essa discussão, o direito de resposta e a decisão, o parecer aí do jurídico, se for aí possível, dia 24 aí a decisão quanto parecer. Então, tudo bem? Tudo bem, desde que, como o senhor colocou, eu agradeço a compreensão da minha participação, ela é crucial. Muito obrigado. Então, fica decidido aqui, então, a semana que vem não haverá reunião dessa CPI, tá? E, então, a próxima reunião será às 19 horas do dia 24 aí de abril. Então, senhor presidente, pela ordem, desculpa. Eu encaminhei, na verdade, eu fiquei de encaminhar aquele texto sobre aquela solicitação, né, eu acabei me atrasando, foi encaminhado, só quero reforçar ao assessor do senhor que nós pactuamos aqui que a solicitação das documentações sejam feitas em 15 dias, né, a resposta. Mesmo que se fosse atendido ou não, tem 15 dias para responder e que isso deve estar registrado no ofício encaminhado, para que a gente não escute aqui depois da reunião que não foi colocado data. Né? Então, essa é uma condição que precisa ser feita. O senhor já encaminhou? Eu pedi para a Adélia. Não sei, mas é só para registrar que nós aprovamos aquela solicitação, mas é para registrar os 15 dias
depois de enviado, porque senão a gente não tem resposta, nós precisamos da resposta. A lembrar que já temos já praticamente 1 mês e meio, ou seja, nós chegamos na metade dessa comissão parlamentar de inquérito e nós não caminhamos com documentação nem nada. Ok. Isso é importante fazer esse registro. E reforço ainda, se a documentação que foi solicitada, se alguma foi, porque já extrapolou 7 dias, né, se alguma não foi fornecido, que o jurídico possa acionar, né, fornecido o seguinte, vamos supor, se alguém falou, essa quantidade, esses documentos aí vai demorar mais tempo, beleza, está tudo certo, mas o que não pode deixar de ter resposta para aquela segunda Todos os solicitação. documentos que essa comissão solicitou já foram entregues. Só gostaria de informar que o senhor Wellington não está aqui por ser o assessor do vereador que vos fala, mas representando aqui a Secretaria Legislativa a pedido, né, da Secretaria. Desculpa. Por isso que ele está aqui presente. Todos os documentos foram entregues, presidente? Todos foram entregues, já está à disposição dos senhores, tá? Então, aqueles documentos que os senhores quiserem abordar, tá? É que são muitos documentos. Sim, são muitos. Tá? São muitos, então não há como tirar cópias para todos vocês. Então, aqueles vereadores que tiverem o interesse, é só pegar, né, com o Wellington, que são caixas e caixas aí de documentos. Então, fica a critério dos senhores aí. Isso. Eu falei 19 horas, desculpa. É quarta-feira, dia 24 às 17h30, desculpa. É horário normal, desculpa. 17h30, desculpa. Tá? 17h30. Então, desde já aqui agradecer, tá, a presença dos vereadores aqui, vereador Renato, relator dessa comissão, vereador Vladimir, vereador Kreb, vereador Zambrano, que são membros dessa comissão, o vereador Ilso, que aqui acompanhou como suplente, o doutor Márcio, aqui, que representa o setor jurídico, o senhor Wellington, que aqui representa o setor legislativo, a todos aqueles que nos acompanharam, uma boa tarde e fiquem com Deus.